Lari é bem tranquilo. Sim. Tá? É tipo, é um papo bem descontraído. É tipo como se estivesse lá na minha sala, a gente batendo papo sobre isso. Nossa, agora que tu falou isso, eu até lembrei de uma frase que... Eu tô tentando lembrar o início, que é muito boa. Meu óculos, ele tá aqui nessas lâmpadas. Quer falar sobre essa questão de controle e tudo mais? Não, de... Ai, como que é? Lari do céu. E você sabe que a alimentação, pra mim, sempre foi um grande desafio. É. Muito grande. O Gil sabe, ele penou bastante. Tu já era mais dessa parte, assim, de cuidar... O Gil penou muito, querido. Não, eu... Como é que eu posso dizer? Ele se adapta muito. fácil à mudança, sabe? Mas eu não sofro com comida. Comida tem... É tranquilo. Não exerce poder nenhum em mim. Se tu me disser, a gente vai passar 5 dias comendo alface... Come Nem, tranquilo. tô nem aí, se bobear, nem como. Não, sabe? ele é muito de boa, assim. Eu não nessa fico de parte. mau humor se eu tô com fome, essas... Nossa, muito... Eu comida... Não, é eu raro. não, eu É muito eu raro. tranco, paro de comer. E deu. Sabe, nem água eu consigo tomar se eu tiver agitado, nervoso. Aham. Eu até às vezes não gosto de, tipo, no sábado muito agitado, eu não como, porque eu acho que tira a minha vibe, sabe? O Gil Às faz um vezes. jejum. Aí eu tenho que parar pra comer. Aham. Sim. Senão Sabe? tu esquece. Ah, senão Vai eu penso, dentro não, do- tô tão bem, nem vou comer. Senão vai dar aquela pesada. Vai dar... Sim. Aí dá sono. E aí depois como no final do dia. Eu sinto muita fome, como bastante, Sim. mas não tem poder nenhum sobre minha comida. Ai, que coisa boa, né? Eu assim? Aí, Tá. Ah, o sim, microfone, quando tu vai pra frente, ele já... Cada mesa. Já perde. Não, eu vou me comportar mais, porque eu fico muito... Ai, tem um problema com postura, né? Então, se eu tiver que comer feijão, arroz e salada todos os dias, e alguém vier aqui servir uma parmegiana, eu vou olhar e dizer se era muito bom se eu pudesse comer essa parmegiana, mas não vou comer porque não é o que eu vou... Tu tem consciência, né? Não tenho aquela coisa... a emoção pela comida, sabe? Nossa, tô Nossa, isso é bem ansioso, vou difícil. comer. Então tá ok. Eu acho que dá pra ir começando já. Aí se tu lembrar, tu... Não, sim. Eu esqueci daquela frase, mas que é muito boa. Não, mas se você lembrar, você corta se Sim. precisar. Quer começar? Hã? Quer começar? Você quer começar? Quer que eu Pode comece? começar, amor. Eu comecei de manhã, tu começa agora. E a gente vai dividindo a vida e as coisas. Começando agora mais um nosso podcast e hoje com uma participação super especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu vou agradecer aos nossos apoiadores. Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com e Espaço Menon. Sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso podcast. Um assunto super legal. Nossa, que hoje a tá gente muito bom. adora falar sobre isso. Inclusive, a gente fala com recorrência Muito. sobre isso no Instagram. A Bruna mais no dia a dia dela do que eu. Mas é um assunto super legal. Fiquem até o final. Exatamente. A nossa convidada de hoje, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, depois eu conto para vocês como eu conheci essa mulher maravilhosa, que hoje faz parte assim do meu cotidiano, do meu trabalho. A gente conseguiu unir forças aí em prol daquilo que a gente ama, que é vinculado à saúde. Larissa. Seja bem-vinda, Lari. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, meu nome é Larissa Mantea, eu sou nutricionista comportamental e da saúde da mulher também. Eu tenho consultório em Veranópolis e agora estou atuando com vocês também na Casa Gamba, né? Que delícia. Gente, a Lari, ela foi minha paciente, ela é minha paciente, né? Nos conhecemos dessa forma. Eu lembro que quando ela entrou na minha sala e eu perguntei pra ela o que ela fazia, ela começou a falar que ela trabalhava com nutrição e quando ela puxou a parte comportamental foi um gatilho pra gente papo de 2 horas, se possível 3 horas. E eu fiquei encantada com o trabalho dela, porque eu acho que uma das maiores dificuldades relacionado à alimentação é justamente comportamento. Eu digo isso porque, né, eu sou uma delas. E, Lari, acho que pra gente começar, a visão que eu tinha, e aí eu jogo pra ti, tá? Eu sempre via a alimentação como um inimigo desde muito nova.
tá? Então, ali na adolescência, né, que a gente sai da menina pra mulher, a gente se cobra muito, principalmente relacionado a corpo, a comida. Então, nunca foi uma coisa tão boa pra mim, né? Hoje eu posso dizer pra vocês que acho que a minha melhor amiga é com certeza a alimentação em todos os sentidos, não só esteticamente, mas muito relacionado à saúde, mas me custou muito isso. E ainda é diariamente, tá, gente? A gente vai lutando. E aí vai de encontro com o teu trabalho. Totalmente. E é muito normal isso. Eu vejo, assim, que a nossa cultura também condicionou para essa questão, né? Fazer as mulheres se cobrar demais, principalmente agora com toda essa questão das redes sociais. Então, nossa, totalmente. E é muito difícil a gente conseguir aliar o comportamento com a parte social, né? As pessoas cobram demais, querem que as mulheres sejam perfeitas mesmo, né? Então, e a gente mesmo se cobra isso. Muito. Então, é complicado trabalhar essa parte, mas é super possível. E é uma área relativamente nova, né? A parte comportamental na nutrição, ela tem 10 anos, então Bem nova. é bem nova. E como é que ela funciona? Qual que é a diferença da comportamental pra nutrição normal que a gente conhece? Então, a gente sempre tenta ver a pessoa como um todo, né? Não é somente entregar o plano alimentar, seja para emagrecimento, seja para ganho de peso, que normalmente é o que mais procuram as nutricionistas, né? E a gente sempre tenta ver o todo, ver a questão de crenças, que influencia totalmente, a questão cultural, social, a questão de fome fisiológica e fome social também influencia muito. Depois, se vocês quiserem, eu posso também diferenciar o que é cada uma. Por favor. Ai, por favor. Quero aprender muito hoje. Por favor. Não, e a gente tá muito condicionado a comer socialmente, né? Então, assim, quando vê, as emoções tomam conta totalmente da nossa vida. E não é assim. Que nem a gente tava conversando antes de começar. A alimentação tem que ser alguma coisa leve. Tem que ser algo que não influencie tanto a nossa vida, né? Então, faz parte sim, e faz parte de momentos muito bons também, né? A gente tem essa cultura de comer por qualquer coisa, né? Mas tem que saber diferenciar, né? Porque senão não tem graça. A alimentação não vai ter graça se por qualquer coisinha, qualquer emoção, a gente vai lá e desconta tudo nela. A gente tem que ir lá, aproveitar com a família, aproveitar com os amigos e ser um momento diferente, né? Por isso é tão importante a gente ter uma alimentação equilibrada e se permitir sempre que possível, né? Eu acho que essa a grande... Porque normalmente É o grande a alimentação ela vai estar ligada a, como tu falou, momentos, né? E aí normalmente o primeiro ponto é a comida, né? Por exemplo, eu vou fazer um jantar lá em casa. Eu não penso, que música que eu vou colocar, se eu vou colocar uma mesa, um guardanapo diferente, porque poderia ser isso também. A gente pensa na comida. Então, eu vou fazer uma festa de aniversário. O que vai ter pra comer? O que vai ser? Vai ser um almoço? Vai ser, né, docinhos? O que vai ser? Para depois pensar no resto. Então, a comida sempre vem primeiro. E aqui, principalmente, a gente tá numa cultura extremamente italiana, que a gente vai pra casa da avó e come a nona, comida, né? Que a gente vai pra casa das vó, chegou às 10 até às 4. É comendo. Direto. Comendo o tempo todo, né? Começa antes o almoço, aí depois do almoço tem que ter a sobremesa, e depois tem que ter o café, a bolachinha pra tarde, acompanhar o chimarrão, e depois... Então a gente tá comendo o tempo todo, né? O que a gente tava falando antes é que eu falo que eu não sofro muito por comida, eu não tenho uma ligação tão grande, tão emocional com a comida. E quando a gente foi morar junto, eu e a Bruna e a Bela, né, que é a minha enteada, teve um choque. Porque eu percebia que elas tinham muita ligação com a comida, sabe? Que precisava ser gostoso, que precisava... Tô com vontade de comer uma coisa, sabe, né? Girava muito em torno disso. Eu pensava, quando eu falava com o Gil, eu falei, não, hoje eu quero comer uma coisa boa. Como se eu não comesse uma coisa boa todos os dias, sabe? Mas só que tava muito relacionado, tipo, a comidas completamente vazias. Industrializadas. Né? E vazias. E paulista
tem essa mania, porque a gente tem uma vida, tipo, muito corrida, então a gente não para prestar atenção ou escolher os alimentos de uma forma benéfica. É muito que tá à mão, O que é muito for que mais- tá o que for mais pronto. fácil. Exatamente. Fast food, tipo, muito. O Gil, quando ele foi 2 vezes pra São Paulo, os primeiros lugares que eu levei ele foi McDonald's. A Bruna passava na frente do McDonald's, ela precisava entrar. Sim. Gil, vamos comer o Se Mac, fosse a Gil, gente no vamos comer interior o Mac. aqui que não tem, né? Não, é uma coisa totalmente diferente. Isso, Nossa, agora. eu vou pro shopping, vou comer McDonald's. Uma época eu era assim também, tipo, e agora não faz mais diferença, nem lembro a última vez que eu comi Você E aí, McDonald's. tu vê que não faz bem, né? Os sintomas que tu tem depois. Não, É é algo que não e faz você bem. continua É com horrível. fome, sabe? É uma coisa doida. Mas Paulista tem muito esse hábito. E a Bela, claro, né? A criação da Bela Sim, foi adolescente. vinculada à minha, né? Tá totalmente interligado à cultura, o que tu viveu dentro de casa, né? E aí a gente tinha hábitos que... Ai, péssimos, né, Lari? Aquela coisa de, tipo, a gente vai no mercado, aí eu ia comprava, tipo, muito chocolate, muita coisa, porque o meu final de semana estava relacionado ao prazer daquilo. Pra mim, sabe, eu ligava com o relaxar, o parar, sabe? Eu mereço. Eu mereço. Ai, é por mim. Sabe essas coisas assim? E quando eu vim pra cá, que eu acabei mudando todo o comportamento, aí que o psicológico fica... Que aí eu acho que vem a tua parte muito importante, Sim. né? E que foi uma coisa meio junto aqui. Aí quando a Bruna veio pra cá, a gente foi morar junto. Eu não tinha hábitos tão... Não, saudáveis não. Não tão saudáveis, não. Mas eu não sou muito comer porcarias, digamos assim. Mas comer né? melhor. É. E aí, depois que a gente começou, através da medicina integrativa, né? Que aí começou a tirar o glúten, começou a tirar lactose. A gente ficou 2 anos e meio glúten, lactose. Aí, claro, diminuindo açúcar, industrializados. Aí foi uma graduação, assim. Mas no início foi super complicado pra Bruna, né? Porque eu, tipo assim, tu me diz agora, ó, a gente não vai mais comer glúten, não vai mais comer leite. Se eu sair daqui e for pro mercado, eu já sei que eu não vou mais comer glúten, leite. E aí a Mas pra gente ela- saía, a gente ia pro mercado. Aí teve um dia que foi um divisor, né? A gente já contou essa Foi. história aqui. Foi um divisor. A gente saiu do mercado e parou na farmácia em algum lugar. E aí antes de sair do carro, porque daí a Bruna ficava, tá, mas eu posso comprar isso? Sim, Eu uma posso, barra de mas com uma chocolate, cara sabe? assim, Uma cara- um velório. Foi um velório aquela ida ao mercado. E eu posso isso? Ai, não. Sabe? E ela ficava como se fosse minha culpa, sabe? Aí no cara eu falei, olha só. A gente tá num estilo de vida diferente. Não é pode, não pode. A gente não vai fazer isso 6 meses Por e aí depois pouco voltar ao tempo. normal. Ou a gente vai ter esse estilo de vida, que eu quero ter, eu já me sinto muito melhor, porque eu tirei o glúten por causa da dermatite. E foi algo... Eu ia falar isso antes. Foi que algo vocês assim- tiraram por necessidade, né? Totalmente. Não foi Lari. por, assim, simplesmente tirar por não ter nada. Vamos testar pra ver se a vida é melhor ou não. E aí eu vi que, tipo, em 15 dias melhorou muito. E, né? na verdade, na dermatite, claro, muitos casos não, mas vários casos é sim indicado tirar o glúten e a lactose, assim Por como causa da inflamação. a fibromialgia que tu tem, né? Aham. Aí eu já vinha Então, tratando há uns 5 anos, tipo, com dermatologista e pomada e não sei o que, tipo, nada resolvia. E com glúten, 15 dias depois, 80% da dermatite já não existia mais. Sabe? É o mesmo caso a minha dermatite. Aham. A dermatite que eu tenho, ela também causou inflamação no meu couro cabeludo, né? Sabe Sim. explicar melhor do que eu. Então, eu também, assim, eu tive que diminuir bastante a questão do glúten, da lactose. Eu já sou intolerante à lactose. E eu acabei diminuindo tudo isso. E foi aí que eu vi muita melhora. Mas, assim, não é uma questão que todo mundo tem que fazer, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. É só quem quiser. Não, né? Tem que querer, né? Não, sim. Tem que querer. E eu acho que tudo bem, faz super bem, enfim, no contexto geral, mas, por exemplo, quando a gente lida com situações inflamatórias, como uma dermatite, como uma psoríase, que é os casos que a gente trabalha bastante em conjunto, eu e a Lari, não tem como fugir disso. Né? Porque quanto mais alimentos inflamatórios você está ingerindo, mais o teu corpo está ativando aquela inflamação, seja em qualquer parte do teu corpo. Então, quando eu vou fazer uma consulta, que eu pego, enfim, essas patologias de couro cabeludo, a primeira coisa que eu falo:
a alimentação. Tipo, não adianta eu tratar em cabine, a gente fazer protocolos específicos pra você, vai aliviar os sintomas, mas Não é vai muito de resolver. dentro pra fora. Gente, não tem o que negociar nesse sentido, né? E por isso eu gosto muito sempre de fazer uma anamnese bem completinha, bem específica, porque tu tem que conhecer toda a rotina da pessoa. Então, assim, toda a rotina e também o passado dela, né? Porque, por exemplo, a minha dermatite veio de 4 anos atrás, né? Que começou. Então, assim, tu sempre tem que se aprofundar no assunto para conseguir ver realmente o que tá fazendo mal pra pessoa, né? Tá. Porque às vezes é o glúten, às vezes é a lactose, às vezes é outra coisa. Agora também tem muito a intolerância à histamina, tem outras questões que acaba sendo necessária a gente retirar glúten e lactose. Então, assim, não é geral, mas para várias Dentro de pessoas cada é necessário. caso específico, né? Sim. Por isso que é tão importante, por exemplo, a tua avaliação, tanto do passado, né? Vou jogar presente, Sim. pra entender como que tá trabalhando, né? E isso que eu falei, né, só quem quiser, porque tem que realmente querer Ai, muito. sim, gente. porque Aí não só é pra fácil. concluir a história, nesse dia daí dentro do carro eu falei, ó, Bruna, é a mudança do estilo de vida. Quase uma separação, Lari, por A causa gente... de comida. Não. É Como tipo se assim, fosse ó. culpa do Gil, né? A gente, tu nunca, pode- a gente nunca brigou, né? Mas Só também que... não foi uma briga. Não, mas só que nesse dia, tipo, deu Uma discussãozinha. Sabe uma pesadinha na... Tipo, se tá tudo bem se tu não quiser seguir, normal, mas tu sabe que os meios que tu... Porque, né, por causa da fibromialgia, Você os que meios que tu vem utilizando não estão dando um resultado tão legal. Então é uma nova alternativa, mas tu tem que querer. Se tu não quiser, tá tudo certo. São Eu não vou escolhas, mais né? comer. E é um estilo de vida, não é uma coisa que daqui 6 meses voltamos. Mesmo porque tu não consegue, tu vai tomando consciência e tu não consegue voltar. Aí foram assim 2 anos e meio, né? Aí a gente tirou o glúten e a lactose e depois açúcar. Eu já tenho muito pouco açúcar na minha... Deu adicionar rotina. açúcar, eu posso dizer que é 0. Eu não coloco açúcar em nada. Então, só o que já vem com açúcar. E aí depois, agora, fazem 2 meses que aí nós tiramos zero glúten. Aí tiramos leite, porque daí a gente continuava com tudo sem lactose. E aí queijos, eu amo queijo. Mas tira é uma das coisas que eu mais gostava de comer, né? E diminuímos álcool. Bastante. E a Bruna conseguiu fazer zerar os medicamentos controlados que ela utilizava. Nossa, É claro, com um maravilhoso. acompanhamento Meu Deus. médico, Que libertação. com uma Nossa. suplementação bem doida e com muita força de vontade. Então são processos que são bem difíceis, Mas mas vale a tipo, tu pena. não voltaria há 2 meses atrás. Não. Então é um curto espaço de tempo que é muito doido, né? E teve uma frase que eu vi uma vez que isso volta e eu repito quando fiquei com isso lá em casa. Que a gente não tem... A gente não come o que a gente gosta, tem que comer o que vai te nutrir, né? Então eu sempre penso nisso. Ai, vou comer sei lá, qualquer coisa, um salgadinho. Que benefício vai ter? Nenhum, vai ter até mais malefício do que benefício. Então eu vou comer uma banana, né? É importante a gente sempre pensar, né? O que a gente quer para nossa vida? Que tipo de pessoa que eu quero ser? E se as atitudes que eu tenho estão indo em direção ao que eu quero ser ou estão indo contra, né? Exatamente. Então, tá, a cada tempo, né, tudo bem. É uma coisa que eu gosto, salgadinho, se a pessoa quiser, tudo bem, vai lá e come. Mas eu acho que a frequência influencia muito. Tipo, todo dia eu tenho que comer Então, salgadinho. E eu acho que depois que tu entra nessa questão de alimentação saudável, ter equilíbrio mesmo, não faz mais falta. Então, assim, tu pode ir em direção a essas refeições mais hiperpalatáveis, industrializadas, mas... E com a mente leve também, né? O que acaba influenciando muito é a questão de todas as nossas emoções, né? Eu vou lá comer um hambúrguer, por exemplo, e eu tô me culpando por isso. Então, Isso é horrível. é horrível, né? Então, assim, vai lá, come teu hambúrguer e segue a vida, Isso aí. né? Exato. Porque Não- senão acho que fica muito pesado, né? Fica muito faz isso às pesado. vezes. Pro nosso psicológico. Quando o Gil fala sobre isso, que é uma coisa que realmente, tipo, eu nunca vou esquecer, porque eu lembro da frase que eu falei, eu era uma pessoa que eu amava ir no supermercado. Tipo, amava. Aí eu falei pro Gil, nossa, o que eu falei pra você? Tipo, eu fico muito irritada agora quando eu venho. Comportamental. Sim. Entende? É porque, tipo, agora eu tenho que fazer escolhas mais conscientes.
Então aquilo deixou de ser, prazerzinho cheio de besteira, sabe? Pra ser uma coisa muito mais séria, responsável e consciente. E depois que eu te conheci, eu fiquei pensando assim, cara, se eu tivesse uma Larissa no começo, sabe, dessa trajetória, talvez não teria sido tão pesado assim. Não, foi um processo, gente, foi ótimo, passou, tá? Tudo certo. Mas poderia ter sido mais... Ainda também, tô. né? Mas poderia ter sido mais leve, Sim. né? Quando a gente mexe com o que comanda muito, né? E até a questão social é que nisso sim a gente acaba se privando e dando uma desviada de várias coisas, né? A gente saía pra jantar 2, 3 vezes na semana. O que também não é saudável, né? O que não é isso. E aí agora a gente já pensa no lugar. Nesse lugar a gente vai conseguir... Comer. a gente tá a fim de comer tudo. Sim. Ok, vamos comer tudo. Amanhã a gente volta ao normal, sem culpa, sem nada. Sem peso. Mas acaba que o normal Influenciando, daquela... né? Muito, tipo assim, aí tu vai, sei lá... Vou na casa de uma amiga, de um casal de amigos jantar e vou dizer o quê? Que eu não como. Aí eles vão fazer um risoto, sei lá, pedir pizza... E aí tu não vai comer? Não, claro que tu vai. Só que daí a gente acaba desviando um pouquinho. Então, Sim. muda muito também a vida social, né? Muda bastante. Muda muito a vida... Lari, uma perguntinha. Tem uma explicação, tipo, pra... O porquê... A gente sabe que, tipo, vem muito da parte emocional, mas, tipo, o porquê que é tão pesado, assim... Mas quando a gente, tipo, vira a chave pra mudar os hábitos, sabe? Por que tem... Porque é tão difícil conseguir mudar os hábitos. Tipo, a gente tem pacientes em comum. E, tipo, é muito doido, né? Gente, vocês não têm noção o quão doido que é e o quanto influencia na saúde geral da pessoa. Essa questão de hábitos assim, é difícil a gente formar hábitos novos, porém, tu sair de um hábito para formar um novo, assim, um hábito que já tá formado há muito tempo, é muito mais complicado. Porque, na verdade, assim, os hábitos e os vícios estão no mesmo lugarzinho dentro do nosso cérebro. Então, assim, depois que o hábito tá formado, a gente tem que não só ter força de vontade, mas tu tem que querer muito, tu tem que ir por conta de disciplina mesmo. A gente não pode ir por conta da motivação. É um exemplo, assim, que normalmente acontece por conta da atividade física, né? Eu quero estar motivada para ir fazer atividade física. Mas a motivação... Ela não vai vir todo dia. Ela não vai vir todo dia. Assim, em 90% dos dias, a gente não vai estar motivado, né? Então, vai ter dias que sim, né? De repente, vi uma postagem de uma blogueira fitness indo pra academia. Motivou. Ou ouvir, de repente, um podcast, que agora tem muito essa questão, assim... outro dia eu tava ouvindo um que a moça falava que ela ouviu os podcasts e ela se motivou a fazer diferente. Só que a gente não pode só depender disso, né? A gente tem que depender da disciplina. É isso que eu tava falando antes. Que tipo de pessoa tu quer ser? O que tu quer pra tua vida, né? Tem isso muito bem definido, né? Tem que ter isso muito bem definido. E no meu atendimento eu tenho que trabalhar muito com isso. Não é simplesmente tu vai lá uma vez, eu te dou o plano alimentar e daqui 1, 2 meses tu volta, né? Essa questão comportamental a gente tem que trabalhar frequentemente. Porque, que nem eu tava falando antes, é de anos, né? Então, é uma cultura, são crenças que influenciam totalmente nos nossos hábitos, nas coisas que a gente decide fazer ou não, né? Então, é muito difícil dar o primeiro passo. Mas depois que a gente gira essa chave... Aí é muito mais tranquilo. Só que a gente sempre tem que explicar muito bem pro paciente o motivo daquilo, o porquê aquilo faz bem. Porque se ele não souber o porquê, os prós e os contras, ele não vai querer fazer. De repente vai fazer por 1 mês ou 2, né? Aí depois abandona. E depois desiste. Então, como acontece muito. Eu acho que na maior parte dos casos desiste. Por isso eu também escolhi essa parte da nutrição. Porque eu não quero isso, assim. E também, assim, o que ensinam na faculdade é muito diferente da prática. Então, a especialização também falta muito ainda, né? Sim. Então, a gente tem que ir muito em busca de estudo, muito em busca de coisas novas, né?
O que de novo tá saindo na parte da nutrição. Ficar atento ao que tá acontecendo, porque hoje a parte da nutrição, ela tá numa ascensão muito grande, digamos assim, né? Hoje a área de vocês realmente tá É porque você tá passou direcionada. anos fazendo errado, que agora a gente tá Sim, colhendo os agora resultados, tá vindo, né? Agora tá vindo todas extremamente as consequências. obeso. Eu tava vendo um vídeo ontem em que mostrava que tem um país, eu não vou lembrar, uma ilha, em que 98% da população é obesa. 98%. Nossa, é muito, né? é muita coisa. Todas as pessoas são obesas. Todas. Porque antigamente todas. Então, tipo assim, tu viver num lugar assim, o que vai acontecer? Tu vai virar obeso também. Então, eu acho que foram muitos anos de, nossa, muito mais fácil comer um fast food. Essas franquias, né? Claro que pode ter uma franquia de coisa saudável. Mas normalmente não era. Então, tá se começando agora. E ainda é visto, além de ter um custo maior, né? É meio que visto como algo que não é bom, né? Palatável, né? Não é algo, eu vou comer uma coisa... Lá no salão, às vezes, a gente coloca bolo sem glúten, sem leite, que minha mãe faz. Tipo assim... Ninguém muito come. pouca gente come, né? É tipo muita. Por exemplo, Tipo assim, porque acho que vai ser um bolo colocar lá diferente. e comer, a gente tem que tirar o sem glúten e sem leite. Tipo, Aí as o pessoas comem dizerzinho. normal. Aí elas comem Aí achando come. que é um bolo normal. Sim. Aí elogiam e tudo, falam, nossa, que delícia Sem esse bolo, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu falo, que legal que você gostou, tipo, sem glúten e sem leite. Aí elas, tipo, levam um susto, porque já tem uma limitação, né, Tem, pra tudo que é muito saudável. Não, e a gente foi condicionado por muitos anos a fazer isso, né? Então, até, acho que 20 e poucos anos atrás, não existia essa questão de fast food, os industrializados, estava começando, Isso. né? Então, por isso ainda não tinha sido vistas consequências disso. Agora que tá aparecendo de uns anos pra cá, né? Então, faz uns 4, 5 anos, assim, desde que eu me formei, mais ou menos, que eu vejo que as pessoas estão querendo mudar o estilo de vida e estão vendo que quais são os benefícios disso, né? Então, claro que agora a gente vê a obesidade, por exemplo, que tu estava falando dessa ilha. Outro dia eu vi um estudo que eu acho que 50 e pouquinho por cento da população mundial já é obesa. Nossa, Gente, é muita coisa. 4 É muita coisa. bilhões de pessoas. Sim. É muita coisa. E agora também tem a parte cardiovascular, que é uma das principais... Esqueci a palavra. Uma das principais doenças por conta de morte feminina. Então, assim, até a menopausa, normalmente as mulheres não têm esse condicionamento à parte cardiovascular. Os homens têm muito mais. E depois da menopausa, as mulheres têm a mesma chance que os homens. Uau. E é a maior... esqueci. Causa? Não. A maior causa. De a maior mortes. causa de morte do público feminino. É da parte cardiovascular. Então, também decorrente disso, tem a obesidade, tem a diabetes, tem outros problemas, outras doenças também que vêm com isso, né? Então, é o consumo alimentar, é o estilo de vida, o sedentarismo. Sedentarismo. Né? Que Taxas ficou muito altas de colesterol. Nossa, tá muito alta, né? Às vezes eu pego o as exame pra dar dislipidemias. aquela primeira... Faço uma primeira leitura e depois eu corro pra Lari. Pra ver, enfim, compartilhar as situações dos nossos pacientes. Gente, que loucura, né? Tipo, a maior parte, colesterol completamente... E várias pessoas chegam e dizem, mas como que eu tenho colesterol elevado se eu sou magra? Pois é. E não que tem não tem nada a nada a ver ver. com a pessoa, com o peso da pessoa. Mas sim sobre a tua alimentação, o teu estilo de vida. Isso que influencia, e não é o teu peso. E se a gente... E existe como... Tipo assim... Princípios básicos pro pessoal seguir. Tipo assim, existe alguma... Além de procurar uma nutricionista... É, que é bem... Mas o pessoal que não vai pra... Porque nutricionista também, né? Agora está algo mais... Que é alguém que vai nos ajudar a ter um estilo de vida melhor. Mas até tempo atrás também ia pra nutricionista quem tava acima do peso. Sim. Basicamente, não, ia ser assim, né? Digamos o que, uns 10 anos atrás. Acho que até era só pra menos. perda de peso. Tipo assim, a nutricionista
Ai, gente, É um elas atestado eram de minhas gordinho, inimigas, né? agora elas são minhas amigas. Pois é, e essa visão de nutricionista que agora a gente tá conseguindo mudar, né? Pois é. Porque as pessoas não têm que ter medo da nutricionista. Aham. Até tem vários, assim, que também tem essa mentalidade de dieta. Que vem pra mim e eu tenho que trabalhar com isso. Não tem que ter aquele olhar dicotômico, que é ser 8 ou 80. Ou é tudo ou é nada. Aham. Não é isso. A gente tem que ter um equilíbrio. E as pessoas têm que entender que os retornos... A gente não espera os retornos para ter um resultado de perda de peso normalmente. É para trabalhar, para dar estratégias novas, para ver as coisas de uma forma diferente. Ver se funcionou, né? Ver se funcionou ou não. Se não funcionou, muda a estratégia. Então, assim, é uma conversa mesmo, né? A gente tem medo do retorno. Retorno com A Nutri. maioria tem medo. E não tem porquê, né? Não faz sentido. Porque eu... trabalho muito com essa parte comportamental e o peso é uma consequência, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender isso, né? Que é um processo e que vai ter altos e baixos. O processo de perda de peso, assim como qualquer outro processo. Não é linear, né? Então, a gente tem altos e baixos. E a gente tem que entender isso, né? Não é da noite pro dia que a gente vai mudar totalmente os nossos hábitos. Ai, não, é dia a dia bem. E é doido, né? Ontem eu fiquei pensando muito nisso. O Gil também falou bastante sobre isso. Gente, é 80%. Tipo, a gente fica buscando outras ferramentas, né? Enfim. E a alimentação, ela comanda absolutamente tudo do corpo. E agora a gente se encontra no outro Desafio? Não desafio, mas são níveis, né? Então, Então, primeiro foi essa questão do tirar o glúten e o leite. Aí tiramos. Mas nem tudo que não tem glúten e leite é bom. Eu Tem coisas sei. super ruins que não tem glúten e Com leite, certeza. industrializadas e tudo mais. sim. Então estamos no outro ponto agora Essa parte dessas industrializada. consciências, né? É, Tipo assim, porque devagar. alguém às vezes pega um biscoitinho lá e não tem glúten nem leite. Sim, mas mas é tem- puro açúcar e Sim. gordura Por saturada. Isso, por isso a importância de saber ler os rótulos, né? Porque normalmente, assim, a maior parte dos industrializados tem um alto nível de gordura e de açúcar. Pode não ter glúten, pode não ter lactose, mas mesmo assim não faz mal. Tu sabe que eu ouvi uma coisa, não sei se isso faz sentido, eu vi inclusive no podcast em que tava falando em que na natureza a gente não tem nada que tenha gordura e açúcar na mesma... Tipo uma fruta que tenha gordura e açúcar, digamos. Ou algum alimento Sim. que venha da natureza que tenha gordura e açúcar junto, isso é verdade? É verdade. E que a Mas- gente, o que mais vicia nós é a gordura e o açúcar juntos, né? Mas que nem, por exemplo, o açúcar dos produtos naturais, por exemplo, a fruta. Muita gente fala, a fruta tem o açúcar, mas é o açúcar próprio dela, não é o açúcar adicionado, Sim. um açúcar industrializado. Que também é totalmente diferente do açúcar, Nossa. por exemplo, que é adicionado em bolachinha recheada, em chocolate. Aham. Então... Extremamente refinado. E tem muito processo no meio disso, né? Diferente da fruta. Então, assim, claro que nada em excesso faz bem. Mesmo as frutas, verduras, toda essa parte também não faz bem em excesso. Então, por isso, eu bato tanto na tecla do equilíbrio, de tu tentar descascar mais e desembalar menos, né? Aham. Que Abrir normalmente menos é o pacote. contrário. Normalmente é o contrário. Que é super mais fácil. E as pessoas vão olhar, por exemplo, o lixo orgânico e o lixo seco. O lixo seco normalmente está muito mais cheio do que o lixo orgânico, né? Verdade. E isso é um desafio, porque as pessoas acham que os produtos industrializados são muito mais práticos, né? Mas a fruta também é muito prática. Muito. Então, é tudo questão de organização, de tu tirar um tempo para fazer aquilo, né? Então, a gente não consegue melhorar a alimentação, melhorar nossos hábitos, se a gente não sair da nossa zona de conforto. E se não se dedicar a isso, né? É. Porque requer isso, né? Dedicação, olhar... Por exemplo, quando a gente pensa em se alimentar hoje, a gente tem que parar, principalmente fora. Parar, pensar no que a gente pode comer em um lugar ou em outro, pra gente não sair dos nossos hábitos. Porque também tem aquilo, parece que uma vez que você sai,
Eu tenho um sabotador super ativo, então uma vez que eu saio assim, aí já no outro dia eu falo, ai, mas será? Aí daqui a pouco eu vou trabalhando minha mente e falo, não, né? Já comeu, querida, você já fez aquilo, não precisa ficar repetindo isso todos os dias, né? E a gente tem muito isso, né? A nossa mente é muito sabotadora. Então, Muito. por isso a necessidade de trabalhar a parte comportamental. A gente tem que sempre saber, assim, identificar os sentimentos, né? Por que eu tô sentindo isso? É realmente fome ou não é? Ou é gula, né? E existe aquela fome emocional que falam? Sim, sim. Explica isso pra nós. Na verdade, a gente tem 3 tipos de fome. Tem a fome emocional, a fome fisiológica e a fome social. A emocional está muito interligada com essa parte das emoções. Tipo, tô muito ansiosa. Eu mereço, tô muito ansiosa, então acaba descontando nos alimentos. E é o que normalmente acontece, né? As pessoas descontam os sentimentos na questão alimentar. Muito. Então é muito fácil tu ir para uma compulsão alimentar, por exemplo. E a parte da fome social já está muito interligada à nossa cultura, por exemplo, a cultura italiana. Quer comer. Tudo está interligado com a alimentação. Então, assim, vai ter um almoço, vai ter uma comemoração, comida. Tem que ter comida, se não tiver... E comer, que nem vocês estavam falando, do início da manhã até o fim da tarde. É verdade, é verdade. E é uma questão social e tá tudo bem, só que a gente tem que saber diferenciar também, né? Alguns momentos, sim, a gente pode ir lá e fazer isso, mas não sempre, né? E a fome fisiológica já é mais aquela fome quando a gente sente a barriga roncar, quando começa a dar uma dorzinha de cabeça. Tem muitas pessoas que acabam ficando tontas, têm pressão mais baixa. Eu, por exemplo, sou uma dessas, que se eu fico mais de 3 horas sem comer, eu já fico mal. Então, essa é a fome fisiológica, e normalmente ela não tem um alimento específico. O que tiver para comer, a pessoa come. E a fome emocional está muito ligada aos alimentos hiperpalatáveis, os industrializados, né? Os alimentos que têm uma quantidade grande de caloria e uma porção pequena, né? Então, aquele do desejo. E essa questão do comer de 3 em 3 horas, ela vai fazer uma diferença digamos, na dieta, no resultado ou não? Por exemplo, se eu tiver que comer, vou fazer uma dieta para ganho de massa, por exemplo, vou comer lá, sei lá, 3.000 calorias por dia e conseguir dividir isso em 3 refeições. É diferente de eu dividir isso em 6? Não, a questão de 3 em 3 horas ou de frequência não muda. A gente tem que sempre ver pelo individual da pessoa. Eu sou um exemplo que eu tenho que comer mais frequentemente, várias porções em várias refeições no dia. E tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, tomar o café da manhã. Só que a gente sempre tem que ver. Não consegue tomar o café da manhã e lá no fim do dia vai descontar nos alimentos, ou ela não toma café da manhã e segue o dia tranquila. Sim, pula essa refeição, né? Isso. Porque tem pessoas que fazem aquele jejum natural mesmo, né? Não é o jejum intermitente colocado, é o jejum natural e que a pessoa se sente bem fazendo aquele jejum de 12, 15 horas, né? E ela segue o dia normalmente, não influencia, mas o que eu vejo muito é que as pessoas pulam refeições, principalmente na parte da manhã. E compensa de e noite. Compensam depois. Compensam na parte da tarde, de noite. Ou às vezes muito. Pula a refeição em si e vai comendo coisinhas aleatórias. Vai beliscando muito. Isso. Depois... Aí come um negocinho aqui, daqui a pouco come um negocinho outro ali. E aí chega de noite, acaba descontando. Tem essa parte dos sentimentos, que daí também acabam influenciando na questão alimentar. Então, quando a gente tá com muita ansiedade, a gente não consegue diferenciar muito a nossa fome, né? E a gente acaba sempre indo para alimentos industrializados. A gente normalmente não vai para fruta. Eu vou comer uma fruta, uma salada. Vou comer uma salada de frutas agora, né? Eu já penso, eu queria muito um chocolate, eu já vou pensar. Nossa, vou comer uma saladinha com rúcula, eu faço agora porque a minha ansiedade tá lá em cima, não tem, né? É sempre para esses alimentos chocolate, preciso de um...
preciso de uma pizza hoje, né? Preciso, não é nem... Preciso. E o que influencia muito também nessa parte de consumo de industrializados é o sono. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa Já parte tinha tido ainda uma- é. Mas só que é Já uma tinha- coisa que a tinha gente não visto. conseguiu organizar isso. O quê? A parte do sono. Do sono. Não, Não, eu durmo super bem, mas tipo, tem Muito. aqueles... Ai, Lari, como é que fala aqueles horários? Tem um nome disso. O ciclo Ciclo circadiano. circadiano. Isso. Não, é isso. A gente... Não, até é pelo que, na trabalho verdade- não tem nem como obedecer é ao que nosso vocês chegam ciclo. em casa Tá doido. tarde, né? Então, assim, eu acho que é outra questão. A gente não pode querer impor um horário certinho pra dormir e pra acordar. É, eu acho. Se a pessoa trabalha, por exemplo, em um turno integral numa empresa, sai 5 da tarde, é muito mais tranquilo, né? Tipo, ela é dormir às 9, ok. É, assim, até consegue se organizar pra dormir um pouquinho mais cedo. Mas isso não quer dizer que é uma regra, né? A gente sempre tem que adaptar conforme a pessoa. A rotina da pessoa. A rotina da pessoa. Então, assim, se pra ti funciona dormir 7, 8 horas, independente da hora que tu for dormir, ok. Mas eu vejo muitas pessoas que dizem, eu dormi 4, 5 horas. E tô super bem. Passei O Gil é essa pessoa. Eu durmo muito. Durmo super bem. Deitei, dormi, vou acordar. Mas, tipo assim, se eu dormir umas 5 horas, Tipo, eu ele me já sinto tá mais ótimo. disposto do que se eu dormir 8. Aham. É claro que não pode ser, não a semana toda, mas tipo assim, Sim. aquele dia que eu tô Algum mais... dia mais Isso, eu acordo isolado. mais disposto. Mas tu sabe que o que eu normalmente vejo, claro que tem as exceções também, eu normalmente vejo que as pessoas me dizem, eu dormi super bem 5 horas, passei o meu dia, assim, ótima. Claro que um dia ou outro, Não faz diferença, né? tudo bem, mas se for todos os dias, tem muita diferença. Vai envelhecer muito mais rápido. Vai, gente, vai. Eu ainda não, eu faço isso às vezes. Não, eu durmo Sim. uma vida inteira. E Não, será que ótimo. Pego no desregula o sono no cortisol? sofá. Desregula. Desregula o cortisol, né? Totalmente. E além da questão da pessoa, da cognição, a pessoa não... Quando vê, ela já tá viajando, tá conversando, por exemplo, tô conversando aqui com vocês. Quando vê, o meu pensamento já foi lá longe. Então, a questão de dormir pouco todos os dias influencia, sim. Então, chega um momento que acaba influenciando nessa questão de cognição, acaba influenciando no cortisol e no consumo alimentar também. Porque, na verdade, assim, o sono, ele serve para limpar o nosso corpo. É a mesma coisa a questão da água. Então, a gente tem que dormir bem. Eu E tomo não uma é- gole d'água aqui. Vai tomando. Mas também influencia muito. Porque agora até me perdi no raciocínio. Então, Água, gente, limpar. não, é que vocês Água. perderam isso quando ela falou água. O perderam Giovanni o olhar. já meio que jogou uma indireta pra mim. Depois a gente entra nesse assunto com a Lari. Não, influencia totalmente no consumo alimentar. Porque como ele serve para limpar o nosso corpo, se a gente não dorme o suficiente para ter essa limpeza efetiva, o nosso corpo também vai estar todo bagunçado. Então, a questão de cortisol, ela fica totalmente bagunçada. Eu vejo muito assim, às vezes o cortisol tá alterado. Mas, eu como bem, eu não tô estressada. Quando a gente vai ver, é o sono. Tudo no sono. É o sono. Então, a questão intestinal também influencia muito. Então, são diversas áreas, assim, que na verdade, os principais é sono, intestino, atividade física. São os que mais influenciam no nosso corpo. Uau. Então, E o intestino também é uma parte relativamente nova, que... O pessoal tá tocando no assunto porque antes ninguém se falava muito de Ninguém intestino. falava de intestino. Mas Ninguém. E agora é uma das Ele principais que manda questões. ele que manda em tudo, né? Manda em tudo. Ele é o ele rei é o do calcanhar de fosse- Aquiles. É, É o meu, no caso. Sim. Porque eu sempre tive o meu bem... Nossa, mãe. Sempre foi uma luta, desde criança, né? Aí, engravidei da Bela também. Eu acho que ainda piorou um pouquinho mais. A gestação bagunça um pouquinho. Bagunça um monte, Lari, um monte. E aí tem a questão da água, que eu não sou tão disciplinada. Na verdade, eu sou zero disciplinada. Uhum. Eu poderia passar o dia inteiro com a metade desse copo de água, com certeza. E a briga diária do Gil comigo. Eu acho que fala porque é 200 vezes importante. por dia.
Porque é importante pra mim, até E o que pelo que meu muda? intestino e tudo mais. E é uma luta, Lari. Nada. É, Né? porque eu tomo muito pouca água. E deve ser, os teus pacientes deve ser também o Eu não vou dizer só dos meus, tá? Eu vou dizer de do mim geral. também. De mim. Ah, de você também. Eu tenho que me cobrar muito a questão de Da água. de água. Porque também, se eu não tenho uma garrafinha junto comigo, se eu não tenho um copo do meu lado, eu esqueço. Então, eu sempre tento também passar para os pacientes, né? Algumas estratégias que, de repente, vão auxiliar. Ai, me ajuda. Colocar um despertador, tem aqueles aplicativos Tem de... aplicativo para tomar Ai, já água. fiz. Só que daí quando ele desperta, tem que fazer o quê? E tomar Pegar a água. Porque se Eu naquele desligo. momento tu não Tu não toma água, vai, tu não toma tu mais. desliga Eu isso, sou já vou. Aquela, eu vou lá e desligo, porque ele tá... E continua a vida, e quando vê, passou o dia e tu não tomou. Não tomou, né? E eu vi que tu tem uma garrafinha da Stanley. Aham. Eu comprei uma porque eu pensei, não, Ajuda muito pelo tamanho. Sim. E daí eu encho ela e eu vou tomando. Até terminar. Só que eu tenho que ter junto. Olha lá. Eu não posso colocar do lado porque tem que estar junto. Sempre junto. Não, isso me ajuda também, porque ela é grande. É. E aí a minha meta é 5 daquelas por dia. Que ainda não bate a quantidade de água que a minha médica me pediu. Ela pediu 5 litros e 100 dia. Nossa, bastante. No mínimo 3. Então, aí eu... Ela me Com pediu cinco quatro. daquelas eu fico em 4. Tem um aquele pouquinho. cálculo, né? Que é 35 ml por quilo de peso. Normalmente para mulheres dá 2 litros e pouquinho, Amém. assim. O cálculo que ela- Pra homens dá desse- mais. O cálculo que ela faz é pela quantidade de hemácias, se eu não estou enganado, do sangue. É, de hemácias do sangue. A Kátia? Isso. E a da Bruna deu 4 litros... Mas não chego nem nenhum, gente. Não, a Bruna não chega. Eu sempre tento trabalhar assim, com o mínimo. Vamos tentar ir aumentando aos poucos, colocar metas, né? Eu sempre gosto de colocar metas e metas possíveis, Aham. não impossíveis. Porque assim, eu chegar e te dizer, toma 5, 6, 7 litros para uma pessoa que toma meio copo de água por dia. Não É vai. complicado, né? Então, por isso, tu tem que ter estratégia, tem que ter o aplicativo, tem que ter a garrafa, tem que ter, por exemplo, aquelas águas saborizadas. Era isso que eu ia te falar. Eu Ajuda, conseguia né? tomar Uma plantinha, muita água. uma coisa Coloca uma dele. plantinha, coloca uma frutinha. Eu conseguia tomar muita água uma vez, porque eu fazia assim. Sabe, eu colocava abacaxi, morango, qualquer coisinha que eu achasse ali de fruta, eu colocava. Porque pra mim, água não tem graça nenhuma. Sim. Né? Não, nada, zero E a questão de graça. costume. Zero graça. Se tu não tem costume de tomar água, Ah, é um sacrifício pra tomar. Aí depois, quanto mais tu toma, mais vai... Acho que o corpo vai pedindo, O teu né? corpo acostuma. Pra mim, no verão, é muito tranquilo tomar água. Mas no inverno... Aí, o que eu faço no inverno? Que eu sei, assim, que tem muitas nutris que falam, tá, mas chá não conta. Eu ia perguntar isso agora. Depende o tipo de chá. E claro, tu não pode adoçar. Tem que ser chá sem ser adoçado. Então, assim, chás, por exemplo, à base de frutas, abacaxi, morango, que não tem cafeína. tá. Então, eles contam, sim, como ingestão hídrica. Ah, Tá. eu já gostei. Porque é um Eu líquido que tomaria vai pra chá o dentro dia do teu inteiro. corpo, né? É uma coisa que eu tomaria chá o dia inteiro. Pra mim também é muito Não, mais mas é bom tranquilo. dividir. Não, com Pode certeza, dividir. não só chá. Larissa, a Bruna, você não entendeu. Não só chá. A Bruna verde de chá. E tipo, com folha, alecrim, assim. Sim, Pode é ser? bem tranquilo, assim. Pode colocar o que tu quiser dentro, assim, de... Sem açúcar. Sem açúcar. E não sem é chá cafeína. artificial, né? Não é o dos canela. envelopinhos. Não, É dependendo. que Pode aquele envelopinho ser. normalmente tem Dependendo- erva dentro. Normalmente é erva. Mas, assim, é sempre bom a gente ler o rótulo pra saber o que tem dentro. Né? Lari, quais são os piores, assim, pra gente achar no rótulo? Você fala assim, olha, se tiver isso, não vai. É que, assim, normalmente o primeiro ingrediente no rótulo... Normalmente não, com certeza. O primeiro ingrediente no rótulo é o que mais tem dentro daquele produto. Ah, igual tipo cosmético, né? É. Os primeiros 5 é o que tem a quantidade é o que maior mais tem. dentro de um cosmético. É isso. Vai indo em ordem decrescente. Isso. Aham. Então, normalmente o que acontece? Os industrializados ou é açúcar ou é gordura. Então, aí tu pensa, se o primeiro ingrediente já é açúcar, gordura, Ele deve ter o quê? 80%?
Tipo, 80% normalmente do produto, são listas enormes. Tu vai ver, por exemplo, um chocolate que praticamente nem tem cacau dentro. Isso, Né? é muito É doido. pura gordura, é puro açúcar. Então, a gente sempre teria que dar uma olhadinha no rótulo, ver os ingredientes. Eu olho. E as pessoas não estão... Hoje eu olho. Eu olho. É que vocês já... Eu não sei se tu já fazia isso antes. E eu sempre fiz isso com cosmético. Ah, então tu já tinha o costume... Eu adoro olhar a composição. Aham, é Sim. muito bom. Eu adoro olhar a composição, aí eu vou no mercado e fico, Fica olhando. sei lá, azeite de oliva. Daí tu vai olhar, tem azeite, óleo vegetal e não sei o que. Já não é mais o azeite de oliva virgem. que E eles aí são- tem que ver a acidez, por exemplo, do azeite de oliva. Tem toda uma questão, né? Mas, normalmente, assim, quando tu vê que tem muito nome diferente, que tu não sabe o que é, Tipo, já desconfia. e normalmente é ou gordura, ou açúcar, ou farinhas, que eles colocam nomes diferentes. Meio que pra enganar. Então, assim, a maioria das pessoas não conhece que o açúcar tem vários nomes. Então, deve ser algum conservante, alguma coisa assim. Quando vê açúcar. Então, por isso a importância da gente sempre ler. E é outra questão que é hábito, né? Então, Pegar o hábito. tu acostuma. Depois que tu começa a ler, E sempre vai ficando mais fácil. é automático. Então, tu chega no mercado, pega o produto e já vê. É a mesma coisa vocês com os produtos cosméticos, né? Sim. Que aí Já é é automático. fácil pra gente identificar, né? Quando a gente olha Sim. uma vida inteira fazendo isso. Uhum. Gente, tem uma perguntinha maravilhosa que a Lari vai dar várias dicas pra nós, mas antes eu vou agradecer os nossos apoiadores, Viva Farma Farmácia, Maria Acessórios de Luxo, que está com peças lindíssimas pra vocês, Cloud Store, Homem.com e Espaço Menon. Ué, isso aí. Nossa, eu quero... gente, chocolate, vamos no chocolate, que é o meu preferido, eu sou uma formiga, 70. % cacau. É válido? É válido. Assim, eu sempre gosto do amargo ou meio amargo. É outra questão que eu também sempre vou por metas, por inserir na rotina da pessoa. Se a pessoa tá acostumada com aqueles outros chocolates e comer muita quantidade, o que eu vou fazendo? A gente vai diminuindo gradativamente. E vai aumentando o teor de cacau também. Então, sempre ir aumentando, até quando vê a pessoa tá consumindo um quadradinho, ou às vezes nem consome Ou às vezes nem mais faz todo. falta. Nem faz falta, Né? assim. Eu também era um exemplo que eu sou muito formiga. Eu sou também. Só que eu evito de ter em casa. Então, tem que fazer aquela modulação do ambiente. Se eu sei que eu vou comer se tá na minha casa, eu não tenho que ter. Principalmente se eu tenho alguma coisa, tipo uma ansiedade envolvida. Porque aí você vai questão no... emocional, né? Você vai direto, Tu vai né? reto para aquele alimento. Então, Exato. eu evito de ter. No momento agora, para mim tá muito mais tranquilo. Mas se, por exemplo, hoje, amanhã, eu vou consumir um chocolate, a minha mente já vai me direcionar para aquilo, mesmo que eu não tenha vontade. Sim. Então, é questão de hábito e de tu modular o teu ambiente. Se tu sabe que tu vai consumir se tá na tua casa, não tem tenha. em casa. É a mesma coisa para quem quer aumentar o consumo de fruta. Tu tem que ter uma fruteira com frutas. Sim, não adianta querer Né? e falar, "Ai, quando eu quiser eu vou ali comprar." Não, gente, não vai. Não Né? vai. Não vai. E se tu sabe que para consumir fruta tu tem que deixar ela picadinha, guardada na geladeira, Faça isso. tem que fazer isso. Isso facilitou muito pra nós também. Nossa, Aumento muito. A gente, tipo, hoje na segunda, a gente vai lá, pica as frutas, Tem que ter coloca organização, tudo dentro né? de potinhos. E aí vai pegando durante a semana, aí tu não precisa mais nem pensar. Tu pega e compra aquele... Não, e o prazer de comer é outro. Olha, o prazer de comer é outro. Porque quando eu tava lá na fruteira, só de pensar em pegar, descascar, eu não preguiça. sei, eu não ia. Aí uma vez a gente comprou tudo picadinho, eu olhei pro Gil e falei, mas eu comeria isso daqui todo dia. Ele já fica super feliz com cada evolução, ele fala, não, então a sim. gente vai fazer pra que você possa comer todo dia. E, Se te auxilia, tem que tentar, né? não, é prático, né, Lari? E eu não sei vocês, mas pra mim tem que estar em pote transparente. Pra gente também. Por quê? Se O tá em apetite pote aumenta. colorido que eu não vejo o que tem dentro, Não vai. eu deixo lá e estraga. Estraga, isso Então aí. tem que estar em pote transparente.
Todas essas coisas a gente vai pegando a manha, né? No... Vai pegando as dicas e vai facilitando um monte. Porque aí quando você pensar, aí Já tipo, tá lá. já tá lá. Já tá lá. Tipo, pega e come, É. né? Uma coisa que você falou também que eu adorei é... Quando a gente, enfim, começa com esses novos hábitos, eu sou contra, tipo, o tirar de uma vez. Porque pro Gil, por exemplo, que não tem nenhum emocional relacionado com comida, Foi muito tranquilo. ele dá conta. Na verdade, ele dá conta. Agora, se eu olhar pra Bruna, por exemplo, e falar... Olha, Bruna, a partir de hoje, a gente não vai mais comer isso. Nossa, isso já começa a criar um negócio aqui, né? Já Antes começa. de começar o processo, tu já tá com aquela ansiedade, né? Exatamente. Não vou conseguir, não vou conseguir. Exatamente. Tipo, só de pensar que, tipo, a partir de amanhã eu não vou poder comer mais, aí eu já começo a me dar uma bloqueada nesse sentido. Agora, tipo, você pega uma pessoa que relaciona o emocional com a comida, aí você fala, não, gradativamente a gente vai tirando. É como se você estivesse me dando um espaço para processar a informação, tipo, que eu não vou mais consumir aquilo, não com tanta frequência como eu consumia. É por isso a necessidade de trabalhar educação nutricional, que na verdade é uma parte que deveria ser trabalhada desde a escola. É por isso que a gente chega na vida adulta, muitas vezes com essa parte emocional abalada, descontando em comida. A gente não foi condicionado a ver a alimentação como uma coisa boa, né? Exato. Então, acaba que a gente chega na vida adulta e tem que ir procurar uma nutri, tem que procurar psicóloga para tentar contornar tudo isso que foi criado por 20, 30, 40 anos, né? Doido. Então, um hábito que foi construído por todo esse tempo, a gente não vai conseguir tirar de um dia para o outro. Então, por isso tem que ser um processo gradativo. Não adianta eu te falar, eu quero perder, por exemplo, 10 quilos em 2 meses. Até é possível, né? Mas tu vai conseguir manter isso por toda a tua vida? É porque Né? se torna um sacrifício, né? É. Tipo, não se torna uma coisa boa, leve. E é muito mais fácil de tu ir para uma compulsão depois. Tu vai cortar o açúcar, por exemplo, tu vai seguir por um tempo. Por 1 mês, 2, tu vai conseguir. Mas depois, no momento que tu for consumir aquele açúcar, Aí vai ser aí vai ser o caos, né? Então, é isso que tu estava falando antes, que tu quer também os hábitos para tua vida, né? Isso. Então, é isso que a gente tem que fazer. É uma modificação por completo, né? Uma modificação comportamental mesmo. Não adianta eu te Que dar um acho que plano vira alimentar restritivo e não trabalhar a parte comportamental. Eu tava lendo um livro, eu não vou lembrar o nome agora, mas é do Jordan Peterson, sabe? Que ele é psiquiatra. Tem vários livros famosos, eu não vou lembrar. E aí ele fala que o primeiro passo para começar a tratar um paciente com depressão é pela alimentação. E isso faz total sentido, né? Aí ele fala da oscilação de humor, dos picos de glicemia, né? Que a gente tem O no índice corpo. glicêmico a gente sempre tem que tentar regular, né? Claro que muito mais para quem é diabético, para quem tem algum problema que vai para essa parte glicêmica mesmo, mas para quem quer perder peso, a gente tem que sempre ter um controle glicêmico. Então, o que mais tem esses picos glicêmicos são os industrializados, né? Então, as farinhas também têm os picos glicêmicos, então a gente tem que saber trabalhar com esses alimentos, né? Por exemplo, a farinha não tem que cortar para quem é diabético, mas eu tenho que saber trabalhar para não gerar uma hiperglicemia, né? Então, por isso é muito importante, a questão da depressão está totalmente ligada com a alimentação. Eu já vi muitas pessoas tratando a alimentação e não precisou tomar medicamento algum. Muitas vezes é preciso, sim, e os medicamentos estão aí para isso também, né? Claro. Mas sempre que a gente consegue ir pelos meios naturais, é muito melhor. E o medicamento também ele vai apoiar um tempo ali até que tu Sim. consiga. Eu sou depressivo, então vou melhorar minha alimentação, vou fazer exercício físico, vou melhorar o Aliado sono. com o Enquanto isso, eu vou medicamento, tomar né? um remédio que vai suprir um pouquinho ali. Tipo, te mas, tirar daquela crise, né? né? Porque antidepressivo nunca curou nenhuma depressão, né? Não cura. Ele só vai. Assim como nenhum medicamento cura por total, Isso. né? Exato.
Então Total a é gente tem que hábito. a gente tem que pegar o interno mesmo, né? A causa. A causa. A causa. O segredo tá na causa. É. Porque os medicamentos, o que eles fazem? Eles agem nos sintomas. É pra te aliviar os sintomas de tal situação. As pessoas já olham para aquilo, entendendo que aquilo é a cura. Não é. Você vai continuar com a doença, só que ela não vai estar ativa. Mas ela tá ali, Tá ali. né? Então, se você não ir por outras vias muito melhores, e quando a gente pensa e raciocina sobre isso, a gente entende que realmente, né, é a grande realidade, tipo, não acontece. Que foi o meu caso, quando eu olhei pra dentro, quando eu olhei pra causa, aí eu comecei a me desvencilhar, tipo, de anos de medicamento. E Doido quando tu isso. percebeu que aquilo que tu tava fazendo tava trazendo benefícios pra ti, né? Nossa, Lari, Então as nem pessoas diz. também vão muito por conta disso. O que tá me trazendo de benefício? Né? Tu sente que tu não tá mais tendo aquelas crises de antes. Então, tu vê que tá fazendo bem pra ti e pro teu corpo, né? Exato. Então, E aí passa a ser uma escolha. é uma escolha. Tipo, hoje eu E tem que penso ser uma assim... escolha todos os dias, né? Total, Lari. Hoje eu penso assim, tá, queria muito, muito comer uma pizza. Mas como que eu vou estar amanhã? Né? Aí quando eu penso em como eu vou estar amanhã, aí eu volto. Tipo, aí eu falo, não, eu prefiro estar bem. Hoje o meu pensamento é esse. Eu prefiro estar bem. E aí eu volto atrás. Mas aí você vai entendendo essa situação pelos benefícios, né? E é a longo prazo, né? Não é... É a longo prazo. E- É, porque que nem o consumo de chocolate. Tu pensa no momento, né? Então as pessoas querem Prazer muito momentâneo. aqueles prazeres momentâneos. Então, eu vou chegar em casa e vou escolher ver Netflix ou vou escolher ir pra academia? Né? Normalmente as pessoas escolhem ver Netflix. Porque é um prazer momentâneo. Ir pra academia vai te trazer um prazer depois de fazer Isso atividade aí. física, vai te trazer benefícios também pra questão corporal mas A longo daqui prazo. daqui um tempo, né? Não é de um dia pro outro que tu vai ver diferença no teu corpo fazendo atividade física. Aham. A questão emocional também, né? Sim. Então, são escolhas. E a gente tem que deixar de escolher um pouco menos os prazeres momentâneos e escolher um pouco mais a longo prazo. O que faz sentido, né, pra nossa vida. Faz muita diferença. Muito bem, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Ai, que rápido! Lari, tu tem Insta, que as pessoas Tenho. possam te encontrar, que tu compartilha dicas, coisas assim. É Nutrilária Mantea. Nutri Lari Lari Amantea. Então tá, galera, muito obrigado. Agradecer mais uma vez aos Obrigada, nossos meus amores. apoiadores, a Viva Farma Farmácia, a Maria Acessórios de Luxo, a Cloud Store, Homem.com, Espaço Menon. Muito obrigado por possibilitarem essas nossas conversas. Obrigado, Lari. Obrigada, Lari. Agradeço. Um beijo, boa noite. Boa noite, né? Então, Passou boa noite. rapidinho, Passou né? rápido. É muito rápido. É muito rápido, Lari. Aí, tipo, quando a gente vê... E quando começa... Foi. Quando começa a destrinchar, Aí começa assim, a fluir, é, né? Que como vocês gostam dessa parte de alimentação, também eu é adoro. muito legal, né? Porque daí tu vai conversando, tu vai tirando dúvida, tu vai Não, sabendo coisa eu que não tinha- sabia. Se não precisasse várias fazer anatomia, eu queria fazer uma faculdade de medicina. Mas,